continuando. Então, a gente vai começar falando um pouco mais sobre você, pode se apresentar. Seu nome completo? Meu nome é Jordana Saldanha, eu sou empresária, jornalista e especialista em marketing digital. O seu tipo de negócio? Eu tenho uma... Bom, peraí. Na verdade, eu tenho alguns negócios, algumas atuações, né? A minha atuação de maior grandeza, se a gente for sopesar uma e outra, pelo tempo, pelo faturamento, é a Binutri, que é uma indústria de alimentos saudáveis, né? A gente já existe no mercado há mais ou menos 10 anos, né? E eu também tenho uma empresa de comunicação, que é o Comunica Menina, que é bem novinha, né? Nasceu há 1 ano mais ou menos. É a cidade? Tenho 39 anos. E estado civil? Sou casada, mãe de 2 meninas. Suas meninas têm mais ou menos que idade? A Jade tem 9 anos e a Cristal tem 3. O seu local de nascimento, você é de Brasil mesmo? Sou de Goiânia. Goiânia. E tem uma formação? Sou jornalista. Ok. Agora a gente queria saber um pouco mais sobre a sua história de vida. Bom, eu nasci em Goiânia, mas nunca morei lá. Vim direto para Brasília porque os meus pais já moravam aqui, então foi só nascer em Goiânia, né? A minha história, eu digo que começou muito no esporte, né? Porque eu fui atleta muito cedo, eu fiz taekwondo, depois eu fiz kung fu, fui faixa preta, competi em vários países, fui campeã mundial, campeã brasileira. E dentro do esporte, acho que conheci o empreendedorismo, né? Sem saber, na verdade, o que era o empreendedorismo, porque na época a gente tinha muita dificuldade de conseguir patrocínio, então eu formatava vários projetos para correr atrás de verba, para viajar, e foi no esporte também que eu conheci o jornalismo, porque o jornalismo não era divulgado aqui em Brasília, então eu sempre ia atrás das emissoras, dos outros veículos de comunicação e decidi que eu ia ser jornalista para ajudar o esporte a ser divulgado. Né? E dentro do jornalismo eu também fui empreendedora, porque eu já tive, além de trabalhar de carteira assinada, eu já tive programas próprios, né? Então eu formatei o projeto, da mesma forma que formatei o projeto quando era atleta e fui atrás de patrocínio e assim criei um programa de esportes. Na época, isso foi mais ou menos em 2001, 2002, por aí assim. E aí depois... eu segui carreira no jornalismo durante muito tempo, trabalhei nas principais emissoras do país, cobri política, cobri esporte, cobri jornalismo, fiz jornalismo local também, fiz cultura, fui para São Paulo, trabalhei na Rede TV e quando voltei para Brasília, eu decidi abrir uma empresa de alimentação com a minha mãe. Minha mãe tinha uma fabricação caseira, salgados de massa branca, que são esses normais, coxinha, que a gente come em qualquer lugar. E eu fiz um desafio para ela, né? Vamos fazer um salgado com massa integral. E isso era 2009. Nessa época não existia isso aqui em Brasília, né? Na verdade, não me recordo de existir isso em outro lugar do Brasil. Então, assim surgiu a Binutri, que é essa indústria hoje que não produz só salgados, né? Hoje a gente produz refeições, batatas chips, pão de queijo fit, tudo nessa linha do ser saudável de verdade. Deixa eu te falar, a gente vai fazer umas perguntas agora um pouco mais repetitivas, porque você provavelmente já respondeu uma pergunta e outra pergunta. Não tem problema. Se quiser completar a pergunta ou a consideração. Não tem problema, posso repetir. Para você, o que é ser empreendedora? Ser empreendedora é aprender constantemente, é se desafiar com as menores coisas e com as maiores coisas, é estar apto e disposto e disposta a fazer de tudo, né? Desde comandar uma equipe até participar do dia a dia da empresa, limpar chão, dirigir caminhão. Ser empreendedora para mim é saber estar por dentro de todos os processos da empresa, mesmo que você não vá fazê-los.
Porque para demandar você precisa de fato conhecer tudo do seu negócio. Você se considera empreendedora? Olha, essa pergunta é curiosa, né? Porque eu não me considerava empreendedora antes de abrir a Binutri, né? Eu fazia empreendedorismo e não sabia que estava fazendo. Porque no Brasil a gente não é ensinado a empreender, pelo menos na minha época não. Hoje a gente já vê isso de uma forma mais contundente nas faculdades, algumas escolas de ensino médio também já têm algumas matérias ligadas ao empreendedorismo, mas eu não me considerava empreendedora, então eu tive de fato que abrir um CNPJ para ter a certeza de que eu era empreendedora. Hoje não, hoje eu sei que se você for um bom estudante, você pode ser um bom empreendedor dentro da sua sala, né? Um estudante empreendedor, você pode ser um profissional empreendedor com carteira assinada e não necessariamente ter um CNPJ para ser um empreendedor. Então eu me considero sim uma empreendedora. E que fatores influenciaram a se tornar empreendedora? Me tornar empreendedora com o CNPJ, eu fui meio na marra mesmo, né? Eu passei por um processo de assédio moral dentro de uma empresa que eu trabalhava, de uma emissora, e eu não queria mais o jornalismo. Então eu vi uma oportunidade de virar a chave, né? Não, vou empreender porque ali eu tenho total controle, lê do engano, né? Porque nem sempre a gente tem total controle. Mas foi nesse momento, assim, um momento de muita dificuldade, e essa história ela se repete muito em outras histórias, né? Às vezes a pessoa perde o emprego, passa por algum problema e decide empreender. E foi justamente com esse propósito, né? De virar a chave, de sair daquele ciclo vicioso que eu me encontrava, e também com o propósito de ajudar a minha mãe a aumentar o negócio, a expandir um negócio que ela já tinha. Que pessoas empreendedoras o inspiraram? Olha, muitas pessoas, mas assim, eu vou puxar bem para pertinho duas pessoas que foram primordiais nessa questão do empreendedorismo. Primeiro, a minha mãe, porque ela plantou a sementinha desde sempre, empreendendo. A minha mãe sempre foi vendedora, foi sacoleira, vendia roupa de porta em porta, depois teve outros negócios ligados a outros produtos, né? E depois que a gente abriu a empresa, eu me inspirei muito no case de sucesso do Sabin, né? A doutora Janete e a doutora Sandra, elas aqui em Brasília, elas inspiram muitas mulheres, né? Antes de conhecer o Grupo Mulheres do Brasil, antes de saber o que era Sabin, né? Eu fui impactada pela doutora Janete em uma palestra. Eu tinha acabado de lançar a Binutri, né? Acabado de criar a Binutri e estava tentando entender como é que eu fazia para chegar nos consumidores finais e tal. E aí eu participei de uma palestra dela e fiquei encantada com a história dela. E alguém da sua família era empreendedor? O meu avô, ele... Rapidinho, gente. Deixa eu só... Não, pronto, parou. Eu saí do enquadramento, eu sei que não pode fazer isso. Estou no lugar certinho? Então vamos lá. Alguém da sua família era empreendedor? O meu avô, ele era empreendedor. Meu avô, ele mexia com gado, mexia com fazenda. Então ele tinha essa veia muito forte, né? E a minha mãe, por tabela, ela foi empreendedora a vida inteira. Apesar de ter uma formação de piano clássico, ela é formada pela UNB em artes plásticas, mas ela sempre seguiu esse caminho do empreendedorismo. Então, meu avô e a minha mãe foram os maiores empreendedores, assim, exemplos dentro da família, né? Você criou o seu próprio negócio desde faculdade de colégio? Inconscientemente, durante a faculdade, eu criei os projetos de captação de patrocínio, né, que é uma forma de empreender. Só que na época eu não sabia que isso era empreendedorismo e eu não fui incentivada pela faculdade a fazer isso. Então foi um processo totalmente desconexo da faculdade, né, do ensino. No ensino médio não tive nada relacionado ao empreendedorismo, não. Que educação formal você teve? Foi relevante para o negócio?
A minha formação é em jornalismo, né, em comunicação social, com habilitação em jornalismo. Eu tenho pós-graduação em marketing e eu sou muito feliz por ter feito jornalismo e aprendi a usar muito do que eu aprendi na faculdade no meu negócio. Apesar de que eu achava que eu não ia usar, achava que ia usar um outro tipo de comunicação, mas eu uso bastante o que eu aprendi na faculdade e na pós-graduação, com certeza. Houve alguma experiência de disparo para iniciar um negócio? Eu decidi empreender justamente no momento que eu sofri um processo de assédio moral dentro de uma emissora aqui em Brasília, né? Então, eu não imaginava que isso fosse acontecer, claro, eu estava grávida da minha primeira filha, super feliz, nunca imaginei que isso fosse ser um problema, mas infelizmente isso aconteceu e eu decidi que eu não queria mais ficar naquela empresa, apesar de gostar muito. Então pedi demissão e falei, cara, preciso mudar a chave, né? Eu não vou me afastar um pouquinho do jornalismo, vou mudar de ares. E a minha mãe tinha uma empresa de salgados de massa branca e enxerguei uma possibilidade de fazer um produto novo, né? Em Brasília não existia salgado de massa integral. Eu também não me via vendendo coxinha frita e nem enroladinho de queijo com massa branca, porque eu sempre acreditei que a gente precisa trabalhar com o que a gente gosta, né? Fui atleta por ideologia, jornalista por ideologia, empresária tinha que ser também. E assim surgiu a Abnutri, né? Eu convidei minha mãe para elaborar as receitas, ela elaborou, a gente abriu um CNPJ novo, saímos de dentro da casa dela, fomos para um espaço pequenininho perto da casa dela, mas era um espaço fora da casa, tudo muito bem delineado, né? E assim surgiu a Abnutri. Você encontrou a oportunidade? Como? Como você encontrou a oportunidade? Olha, acho que essas coisas surgem, né, assim, na mente da gente. Não vou mentir para você, eu não fiz pesquisa de mercado, assim, para saber se as pessoas iam gostar. Eu realmente, muito pelo contrário, a minha mãe não acreditava no negócio. Ela achava que todo mundo ia torcer o nariz, porque na época, assim, falava em pão integral, todo mundo, não tem gosto, né? Imagina salgado integral. Mas como na época estava começando aquela busca pela qualidade de vida, muita gente obesa no mundo, os índices, né, toda essa luta, né, pela vida saudável, então eu enxerguei que isso ia ser um case de sucesso, né. Minha mãe tinha 9 clientes, a gente, sim, com esses 9 clientes a gente fez um processo de degustação e tal, mas se eu fosse ir pelas respostas dos clientes, eu não teria fundado a Abnutri. Por quê? Vou te explicar. O nosso trabalho inicial, ele era focado só no atacado. Ele não era focado no cliente final, no consumidor. Então, a gente precisou mudar toda uma mentalidade e mostrar para esse intermediário que o cliente final estava sim em busca desse tipo de produto, né? Então foi um trabalho de formiguinha, de conscientização, de quebra de paradigma. Nós fomos para as feiras justamente para mostrar para o meu cliente de lanchonete, né, de loja de produto saudável não existia na época, né? Então eram cafés, lanchonetes de escolas, para mostrar para eles que as pessoas queriam. E aí as pessoas que compravam da gente na feira começaram a pedir nos lugares onde elas frequentavam. Foi assim que o negócio começou a crescer. Outra pergunta para você perguntar. Como avaliou a oportunidade? Avaliou a oportunidade? Depois da empresa ter sido criada, a gente começou a fazer um processo realmente de análise de mercado, mas só depois que a empresa foi criada. A gente descobriu que o nosso cliente intermediário, que eram os cafés, as lanchonetes, eles não estavam aptos a trabalhar com o produto da forma que a gente imaginou. Então a gente teve que dar uma meia volta. A gente teve que ir atrás do cliente final, que é o consumidor realmente da ponta, oferecer o produto,
e eles começaram, aí entra o meu trabalho de comunicação, né? Porque as pessoas comiam nas feiras e eu pedia para elas publicarem. E eu tirava foto e publicava no Instagram, no Facebook. Na época eram as duas únicas redes, né? Acho que tinha Orkut ainda, acho que o Orkut estava no final, ou não sei se ainda tinha Orkut. Não lembro, mas assim, a gente pedia para que eles publicassem, que eles marcassem, a gente mesmo fazia esse trabalho de comunicação e mandava por e-mail para as pessoas também. Então a gente fez o caminho inverso, a gente impactou o cliente final para que o nosso cliente intermediário, o nosso cliente direto, tivesse a sensação de que realmente ele precisava trabalhar com aquilo, né? Como você começou a botar em prática a ideia e que foram os seus apoiadores? Colocar a ideia em prática foi bem na raça, assim, né? Então, a minha mãe tinha um maquinário bem pequeno, né? A gente fez um projeto, meu marido é administrador, então ele fez um projeto junto conosco, né? Do que seria necessário, a gente tinha um planejamento, assim, eram 9 clientes. Então, a gente imaginava de 9 pular para 50 em 6 meses. Então, a gente dimensionou quais eram os investimentos que a gente tinha que fazer. A gente decidiu não colocar dinheiro do bolso. Então, nós fomos atrás de empréstimo, até porque a gente também não tinha na época. Então, a gente foi atrás de empréstimo. Conseguimos um projeto. E com esse empréstimo, a gente conseguiu equipar, né, a empresa para o tamanho que a gente achava que tinha que ser. Então, os apoiadores naquela época foram minha mãe e o meu marido, que eram meus sócios, né? Você tinha um plano de negócios? Sim, a gente fez um plano de negócios. A gente fez várias vezes um plano de negócios. Porque a gente teve que redimensionar, né? Então, a gente teve vários momentos nesses 10 anos. Então, o primeiro plano de negócios, ele teve que ser modificado mais ou menos em 6 meses. Aí, depois, com 3 anos, a gente teve que redimensionar, a gente saiu do lugar que a gente estava, a gente cresceu, né, o pátio produtivo. Aí veio a crise. Aí a gente teve que enxugar, a gente teve que demitir, continuamos no mesmo lugar, mas com uma ociosidade muito grande, né? A gente teve uma época que a gente usou só 16% do pátio produtivo e as empresas que eram os nossos clientes fecharam as portas, então para eu retomar o mercado foi muito difícil, né? As empresas que abriam não acompanhavam o ritmo das empresas que fechavam, né? Agora que a gente está vendo uma retomada, a gente iniciou o processo de expansão, então em vários momentos a gente readequou esse plano de negócio, né? A gente teve que ir, né, que a gente estava numa reta crescente, de repente veio um fator externo que ninguém esperava e bum, né? Então a gente redimensionou. Aí chegou em outro momento, redimensionamos de novo, e agora a gente está em um outro momento de redimensionar porque a gente quer retomar outros mercados, né? A gente já vendeu para vários estados e a gente retomou recentemente essa venda, porque quando veio a substituição tributária, a gente teve que dar uma recuada, porque os clientes não queriam mais comprar de fora, ficou muito caro, por causa do frete, né? Então a gente teve que repactuar preço, redimensionar o processo produtivo para que ele ficasse mais barato, para que o preço ficasse competitivo. Então foram várias mudanças. Você já tinha algum contato com a administração de empresas? Nada. Eu não conhecia uma planilha de Excel, gente. Sério. Então, assim, o meu marido é administrador, ele tem uma grande participação nesse meu processo de aprendizado. E hoje eu dou consultorias para mulheres na parte de comunicação. E muitas vezes eu tenho que, na hora que eu chego para fazer o diagnóstico da comunicação, eu enxergo que o problema dela, o gargalo, está na parte de administração. Aí eu tenho que ensinar coisas básicas que eu aprendi,
na prática, né? Eu não tenho teoria sobre administração, eu tenho prática. Então, assim, uma simples planilha com um fluxo de caixa de entrada e de saída, tem muitas empreendedoras que não têm, que não sabem se o negócio está dando lucro, se está se pagando, o que está entrando, o que está saindo. Então, hoje, eu até brinco assim, né? Hoje a minha vida é uma planilha de Excel. Eu aprendi isso. Tudo que eu gasto, isso até na vida, né? Então, eu sou a maníaca do canhoto, porque guardo todos os canhotinhos, é tudo. E hoje a fábrica, ela não é mais em planilha, né? Em sistema, né? Então, é tudo que entra, já entra no sistema, estoque de secos, de molhados, insumos, de tudo quanto é tipo, estoque final, processo produtivo, é tudo no sistema. Que tipo de habilidades e conhecimentos você precisa para administrar seu negócio? Que tipo de habilidades? Eu sou a favor de que o empreendedor ele seja um profissional multitarefa. Então, eu tive que aprender de logística, eu tive que aprender de administração, eu tive que aprender sobre processo produtivo, mesmo não pôr a mão na massa, um pouco até de engenharia da produção, e aprender muito mais, inclusive, da minha área de comunicação, porque eu entrei achando que eu ia arrasar sendo jornalista, né? E eu descobri que a comunicação não era só aquilo, que era um mundo muito gigante, então eu tive que aprender também. Então, mas acima de tudo, o empreendedor, ele precisa, principalmente a mulher empreendedora, ela precisa aprender algo que a gente não é ensinada, que são os soft skills, né? As habilidades de negociar. Eu tive muita dificuldade por ser mulher e lidar com fornecedores que são extremamente masculinizados, né? Até as mulheres que trabalham nas distribuidoras e tal. Então, pelo fato de você ser mulher, muitas vezes você não consegue os mesmos descontos, as mesmas negociações, os mesmos prazos. Então, o empreendedorismo me trouxe na marra essa habilidade de negociar. E a gente não é ensinada a isso, né? Os homens são, mas as mulheres não são. Então, eu acho que o empreendedor, assim, acho que a principal habilidade que ele tem que ter é essa habilidade de negociar mesmo, fora todas as outras, né? Tem que ser multitarefa. Eu fui vendedora da Zump, que era uma marca que tinha de jeans aqui em Brasília, muito pouco tempo, 3 meses. Fui professora de Kung Fu e fui jornalista, repórter. Sim, eu principalmente na hora de negociar com os fornecedores. Mas tem uma história muito bacana que é negociar com o fornecedor da minha área. Olha só que inusitado, né? Na época eu não tinha conhecimento sobre SEO ou sobre Big Data, enfim. Então eu pedi para uma empresa fazer o meu site e o que aconteceu? Eles fizeram um site que não indexava no Google. O que significa isso? O Google não enxergava esse site. E aí eu ficava assim intrigada, né, gente? As pessoas não colocam o nome na busca ou buscam por salgado integral lá no Google e não acham a minha empresa. O que está acontecendo? Aí eu fiquei tão intrigada que eu fui estudar. Então, fui estudar e aprendi um monte de coisa sobre código-fonte e tal, tarará. E aí eu liguei para o fornecedor da comunicação, né, que era um menino. Falei com ele, olha, tá acontecendo isso, por isso, eu queria que você olhasse, eu entrei no código-fonte do site e tal. Aí ele pegou e eu falando com ele pelo WhatsApp, ele falou assim, resolveu estudar agora, é? Desse jeito. Eu falei, meu filho, você nunca mais na vida se refira a mim dessa forma. Graças a Deus que eu resolvi estudar e que eu não vou ficar te pagando essa grana para você fazer um site que não vai me trazer retorno financeiro nenhum, né? Você está enganando as pessoas. Então, assim, isso acontece. Eu nem posso dizer que pelo fato de ser mulher, mas o jeito que ele falou comigo, eu senti que ele não falaria assim com meu marido, por exemplo, entendeu? E isso já aconteceu em outros momentos, né? Na hora de receber um fardo de farinha,
né? E na hora de conferir mercadoria, na hora de negociar um preço, né? Às vezes eu negociava e na hora colocava o mesmo gerente para negociar, ele conseguia um valor menor, né? E eu não entendia o porquê, né? E aí, com o passar do tempo, eu fui aprendendo a ser mais firme. E aí, com o passar do tempo, as coisas foram se equalizando. Quais são suas forças e fraquezas? Bom, vamos começar pela fraqueza, porque força todo mundo gosta de falar, né? Eu sou muito coração, então eu tenho muita dificuldade com RH. Né? Não que o RH tenha que ser bruto, não tenha que ser humanizado, mas eu sempre tive muita dificuldade na hora de demitir, mesmo sabendo que a pessoa estava errada. E aí eu decidi que eu não ia fazer isso, né? Então, cada macaco no seu galho, deixa eu fazer o que eu sei fazer, né? E focar realmente no meu potencial maior, que é a comunicação. A minha maior habilidade é a comunicação. Então, nesses 10 anos de empresa, eu aprendi a delegar, né? No início, eu queria, que nem minha mãe, aprendi muito com ela, trazer tudo para mim. E eu queria resolver tudo porque eu só achava que só ia ficar bom se eu fizesse. Então, com o tempo eu aprendi que não pode ser assim, que a gente precisa realmente delegar e que as pessoas vão aprendendo com o tempo e que não é o seu jeito, né? É o jeito da empresa, né? Tudo tem que ter processo, não é o jeito da Jordana, até porque a Jordana pode estar na empresa hoje e amanhã não estar. Então, eu ainda tenho essa tendência, então o tempo inteiro eu fico me policiando, né? Me policiando e do outro lado focando na minha maior habilidade, que é a comunicação. Sim, os meus primeiros sócios foram a minha mãe e meu marido. Eu tive outros sócios também durante esses 10 anos, alguns no papel e outros fora do papel. E esse é o recado que eu tenho para dar. Nada fora do papel. Tudo documentado, tudo no cartório direitinho, porque sociedade é lindo quando você tem dinheiro, é lindo quando está tudo começando, mas cada passo que você for dar empresarialmente precisa estar sedimentado, precisa estar escrito, precisa estar em processo. Porque depois ninguém lembra o que foi dito, né? Aí você vai precisar recorrer à justiça, pegar as conversas de WhatsApp, as conversas de e-mail, dor de cabeça, até mesmo com marido e com mãe, até mesmo com família. Tudo tem que estar no papel, né? Porque a empresa hoje é familiar. Se a empresa cresce e é comprada, né? Ou se a empresa fale, né? Então, o que está pactuado no papel não tem erro, né? Não tem discussão. É muito mais fácil de você separar as coisas, né, e crescer também se estiver tudo certinho no papel. Sobre os sócios, eles complementaram as habilidades para tocar o negócio? Eu sempre procurei sócios que tivessem outras habilidades, justamente para que cada um atuasse na sua área. Então, vamos lá para a minha sociedade básica. Eu, minha mãe e meu marido. Meu marido é administrador, eu sou da comunicação e a minha mãe é a dona das receitas. Então, claro que no processo todo a gente se complementa, né? E a gente acaba dando ideia um para a área do outro, aprendendo muito sobre a área do outro, né? Mas cada um tem uma habilidade muito diferente da outra, né? E os outros sócios que passaram pelas nossas empresas também tinham habilidades diferentes. Não deu certo, né? Não deu certo. E a gente retornou para a estaca original, né? Somos os 3. Você precisou de quais recursos financeiros e econômicos para implementar o negócio? A gente fez um empréstimo no projeto. Foi um empréstimo inicial de mais ou menos foram R$200 mil. Depois a gente fez um outro empréstimo de mais R$300 mil, né? Então foram esses 2 momentos e foram empréstimos basicamente para implementação de pátio produtivo e giro de caixa, fluxo de caixa.
O maior desafio da Binutri foi a crise, né? Esse processo de reinvenção, quando chega um fator externo que impacta o Brasil, o mundo inteiro, né, na verdade, às vezes a gente se sente de mãos atadas, né? Porque assim, uma demissão, um processo na justiça, uma mercadoria que perde, né? A gente já passou, por exemplo, 2 dias sem energia na empresa. Imagina, meus produtos são congelados, a gente perdeu tudo, né? Mas assim, nada tão forte quanto a crise, porque não é uma coisa que depende de você. E o compasso de abrir esses novos clientes, de recuperação, né, dessas pessoas, né, desses clientes que são empresas também, realmente acontece a passo de formiguinha. Então, para mim, esse é o maior desafio. Mesmo que as pessoas tenham dinheiro, por conta da crise, da possibilidade dela voltar, elas ficam muito mais comedidas, né? Não, eu não vou abrir um novo negócio, não, eu não vou investir, não, eu vou comer em casa, não vou gastar com dinheiro para comer fora. Então, a crise, sem sombra de dúvidas, foi o maior obstáculo e é ainda, na verdade. Você obteve esses recursos? Onde eu obtive os recursos? Os empréstimos, eles foram obtidos em bancos, né? Então, um foi na Caixa Econômica, o outro no Banco do Brasil. Foram recursos com um juro mais baixo, né? Progere e o FCO. Esses são empréstimos que você precisa fazer um projeto, tudo que é comprado fica alienado, né? Então, mas foi uma forma mais barata de conseguir dinheiro no mercado. Quando você obteve seu primeiro cliente? A empresa já abriu com 9. Né? E isso no primeiro mês de funcionamento a gente já tinha 9, que eram os clientes que a minha mãe tinha, e no primeiro mês eu já tinha 40. Então foi rápido, né? Então, hoje nós temos 200 clientes. Entra e sai, e a gente está com 200 empresas, né, no caso. Cliente de varejo, aí já é bem mais. Qual foi o momento mais crítico no início do negócio, ou mesmo depois de sua criação? Como é que você superou? O momento mais crítico, fora a crise, que é o maior desafio, foi quando a gente precisou mudar. Né? A gente tinha um pátio produtivo pequeno e a gente ficava no subsolo, e chegou um momento que o esgoto começou a voltar dentro da cozinha. E o prédio era um prédio antigo e não tinha o que fazer, não tinha o que ser feito. Então a gente teve que realmente repensar toda uma estrutura. Foi uma correria, porque vigilância sanitária, né? Enfim, uma série uma série de questões, né, que a gente precisava cumprir, sanitárias, e a gente teve que rapidamente achar um outro lugar, construir um novo galpão para poder fazer com que a segurança alimentar ficasse intacta. Nós ficamos muito felizes quando a gente ganhou o MPE do Sebrae na categoria de gestão industrial. E depois quando a gente ganhou o Prêmio Mulher de Negócios Nacional. E não pelo fato do prêmio, mas pelo fato de ter passado por todo o processo, de ter aprendido muito com as oficinas, as consultorias, né? E quando eu ganhei o Prêmio Sebrae Mulher de Negócios, eu tive a possibilidade de ir para Nova York e conhecer grandes empresas que atuam no mesmo segmento que o meu. Então eu visitei o Whole Foods, o Trader Joe's, né? Vi produtos fabricados em vários lugares do mundo que vão parar lá. Então foi um marco assim muito importante na minha vida, né? Assim, enquanto empreendedora de qualquer negócio. Porque eu pude ver empreendedorismo fora do Brasil e aprendi muito com o processo todo, né, do prêmio. O que mudou na
Se você me perguntasse, Jordana, você abriria um negócio, apesar de toda a dificuldade? Eu diria que sim, porque eu não seria a mesma jornalista que eu sou hoje, sem ser empreendedora. Né? O empreendedorismo, ele marca a gente na carne. Né? Então, eu sou muito feliz por ser empreendedora e principalmente por passar tudo que eu aprendi para outras mulheres. Que eu acho que é o mais importante, a gente perpetuar o que a gente aprendeu, tanto as glórias quanto as dificuldades, né? Claro que a minha dificuldade não é a mesma que a sua, mas a gente aprende com a história do outro, né? Você gosta do que faz? Por quê? Eu amo. Eu amo e eu me transformo a cada dia, assim. Eu sou super inovadora, eu estou sempre pensando numa possibilidade de um negócio novo. Agora mesmo eu estou gravando vários programas sobre empreendedorismo, estou entrevistando empresários, falando das coisas bacanas e das coisas ruins que aconteceram. E a cada momento eu estou inventando, e no final das contas eu consegui unir o empreendedorismo e a comunicação, né? E criar um produto, que é o Comunica Menina, né? Então, além da Binutri, que está ligada em alimentação, eu consegui hoje, que é uma empresa que é só minha, né? O Comunica Menina é uma empresa minha, e eu tenho vários projetos no Comunica Menina, como conteúdo, né? Consultoria, mentoria, então tem muita coisa bacana. Qual é o lado positivo de ser empreendedor e o negativo? Deixa eu pensar. O positivo é que você está em constante aprendizado, né? Então você aprende todos os dias com pessoas que sabem mais do que você e com pessoas que sabem menos do que você. Até porque sabedoria não é algo mensurável, né? Às vezes você acha que sabe mais, mas na verdade você não sabe mais. Então, no empreendedorismo a gente está sempre sendo desafiado, né? E o lado ruim, eu sou muito conservadora. Então, para mim, o risco inerente ao negócio, ele é um fator negativo. Eu gostaria muito de empreender sem o risco. Mas é difícil, né? Como é que você abre uma empresa sem risco, né? Como é que você vai ter certeza 100% que vai dar certo? Eu fico um pouco desestabilizada. Então, os meus passos, eles são muito calculados. Já meu marido é diferente. Ele é bem arrojado, né? Eu e a minha mãe não, a gente é mais comedida, a gente vai ali, um passinho aqui, um passinho ali, porque realmente dá uma dor no coração de saber que não pode dar certo. Como a carreira como empreendedora afetou sua família? Afetou bastante. Por ser uma empresa familiar, eu digo que afetou positivamente no aprendizado global e negativamente nas relações familiares. Né? Nós tivemos momentos muito delicados, de eu estar entre a minha mãe e meu marido, e de eu ser cobrada pelo meu marido. A gente às vezes não gosta de ser cobrada, né? E aprender que não é uma cobrança, que a empresa ela é uma pessoa, né? Uma pessoa jurídica, e a gente não pode misturar as coisas. Então, o aprendizado positivo é que hoje eu consigo separar, mas a duras penas, né? Então, a gente já chorou, a gente já ficou sem se falar, enfim, muita coisa ruim aconteceu nesse processo empresarial, muito também por eu não ter tido empresas anteriormente, né? E também não sei se tivesse tido, se seria diferente, né? Mas quando você está com a carteira assinada, você cumpre aquilo ali que é lhe dado, né? E por mais que você seja empreendedor, você tem um limite, porque a empresa não é sua. Você tem um limite até onde você pode chegar.
Muitas vezes você tem ideias, muitas vezes você quer ir à frente e você não consegue porque existe um gestor que está acima de você e um ideal de empresa que não é o seu ideal, né? Muitas empresas são assim. Quando você tem a sua empresa, você tem um mundo pela frente, mas a possibilidade de você se embananar também é maior, né? Porque você não tem... Claro, você tem plano de negócio, você tem uma série de coisas para te delinear ali, mas a probabilidade de você romper aquilo ali é muito maior. E se você tivesse a chance, empreenderia de novo? Caso positivo que faria diferente? Eu decidi empreender sozinha, para saber a experiência de como é empreender sozinha. Pode ser que eu tenha sócios no futuro, pode ser que eu tenha sócios, mas eu decidi ter essa experiência de pensar um negócio sozinha, de cabo a rabo, assim. Claro que hoje é muito mais fácil porque eu tenho um conhecimento de 10 anos, né? Mas eu já mudei isso, né? Então eu tenho hoje uma empresa que é só minha. Não é egoísmo, gente. É realmente porque eu quero ter essa experiência. E fazer tudo muito certo de acordo com o que eu acho que é certo hoje, mas também pode ser que apareça algum processo me tirando dessa certeza que nunca é certeza, né? Parece meio complicado, mas é porque dizer que existe uma coisa certa baseado na minha experiência é difícil, né? Mas assim, eu busco muito consultorias de outras pessoas, de outras áreas, né? Então assim, se eu vou criar um site, eu procuro um parceiro. Mesmo que eu saiba fazer, eu procuro um parceiro e demando, e hoje eu consigo demandar com muito mais facilidade. Gente, daqui a 5 anos... Bom, daqui a 5 anos, eu espero que a Binutri tenha conseguido conquistar a logística para outros estados, mas uma logística tipo de fechar caminhão e de caminhão fechado, né? Porque hoje a gente manda pingado. Então a gente está atrás disso, né, hoje. E com o Comunica Menina eu tenho vários infoprodutos que vão ser lançados até esses 5 anos chegarem. Então eu espero que eu tenha conseguido impactar bastante mulheres, principalmente. Que conselhos você daria a uma pessoa que quer se tornar empreendedora? Bom, a primeira coisa delas é fazer o que eu não fiz no início, que é a tal pesquisa de mercado. Porque eu acho que foi um risco muito grande e incoerente, né? Porque eu não gosto de correr risco, mas acho que eu estava tão empolgada que eu corri esse risco. Mas eu vejo hoje muita gente querendo empreender. Por exemplo, esses dias eu estava conversando com uma amiga minha e ela contratou uma maquininha de cartão de crédito e eu falei, vem cá, você vai declarar isso no seu CPF? Como é que vai ser? Se você já ganha um valor que tributa 27%, você já fez as contas? Se vale a pena você vender esse produto, você vai vender por puro romantismo, né? Essa sacolinha que você está colocando, quanto ela custa? É linda, mas quanto ela custa? Eu acho que você está pagando para vender, né? Então eu acho que o maior conselho que eu posso dar é coloca no papel, leia, releia, faça um canvas, enfim, vê onde é que você quer chegar com aquilo, porque você precisa sim pensar nas questões tributárias, você precisa ter um contador junto com você, você precisa ter um administrador. Se você não tiver um administrador ou um contador, no caso de MEI, por exemplo, você precisa pelo menos ir atrás de conhecimento e, em se tratando de empresa e de produto, né, você precisa saber se aquilo é viável, né, minimamente, né, e se aquilo é escalável. Ou se não, eu quero ser pequeno. Não, eu quero ser pequeno, então tá ok eu só chegar até aqui. Né? Porque você precisa realmente ter essa visão de curto, médio e de longo prazo. E sempre se reinventando. Ok,
gente vai entrar na segunda parte da entrevista agora, que fala sobre desenvolvimento e evolução do seu negócio. Meu Deus! Tem quantas perguntas? Totalmente, totalmente. Essa questão dos valores pessoais foi algo que eu sempre briguei para que acontecesse, né? Então, assim, se a Binutri fosse uma empresa de coxinha frita, eu não seria dona da Binutri. Seria a Maria Angélica, só que é minha mãe. Porque se você acredita, é muito mais fácil de vender. Eu não gosto de vender, mas eu vendo. Eu vendo sem vender, né? Eu falo, na verdade, é de uma filosofia de vida, é um propósito, é de uma coisa que faz bem para as pessoas. Esse é o meu perfil. Tem gente que consegue só ganhar dinheiro, né? Eu não acho que é sustentável. Como está estruturado o seu negócio? Com pessoas envolvidas, local de trabalho, empresas parceiros? Sim, hoje nós temos todo o processo dentro da empresa mapeado, inclusive os processos de fornecedores parceiros, né? Por exemplo, a farinha, ela já é a mesma há muitos anos, o queijo já é o mesmo há muitos anos. Né? Na parte da comunicação, a gente faz muitas parcerias com influenciadores digitais que estejam em consonância com a filosofia da empresa. E parceria é a base, faz parte da base de um negócio, né? A gente, inclusive, já tentou fazer parceria até com a concorrência. Só que, infelizmente, o mercado ainda não está maduro o suficiente para isso, né? Isso já está feito no papel, né? A gente já estruturou, por exemplo, como se fosse um collab de logística, né? Porque a gente sabe que logística é uma parte pesada da empresa, é uma empresa dentro da sua empresa. Então, a gente já pensou em ter uma empresa de logística que fizesse as entregas de vários produtos em comum. A mesma coisa para compra de mercadoria, né? Então, vamos supor, o meu concorrente compra farinha de trigo integral também, então vamos comprar um lote juntos e vamos conseguir um preço mais barato. Só que, infelizmente, aqui em Brasília, não sei em outros estados, mas aqui em Brasília ainda tem uma briga muito grande, né? Você não tem, por exemplo, o que é feito em outros países, né? O Bente do Bem, assim, que você visita os seus concorrentes e você troca a experiência com os seus concorrentes, né? Todo mundo com muito medo do segredo industrial ser revelado. O que o seu produto ou serviço tem de diferente dos outros? O que tem de diferente é que a gente preza pelo que a gente comunica, né? Então, a gente já teve espionagem industrial, a gente já teve medo de ser copiado e a gente descobriu que a história da empresa e a inovação, elas são muito mais importantes do que você ficar preocupado se alguém vai copiar o seu produto. Então, assim, pode ser que surja um salgado integral com uma qualidade tão boa quanto o da Binutri, por exemplo. Refeições, existem inúmeras empresas que fazem refeições saudáveis, mas nenhuma tem a história que a gente tem, o jeito que a gente trata o cliente é o nosso jeitinho, né? A outra empresa tem o jeitinho dela, não está errado, está certo, né? Mas é o nosso jeitinho. E a gente sempre tem que estar um passo à frente, né? A gente sempre está criando novos produtos e inovando, né? No início, nosso salgado tinha leite, tinha ovos. Hoje não tem leite, não tem ovos, né? O nosso pão de queijo não tem óleo. Então, a gente vai sempre, o tempo inteiro, tentando fazer com que ele seja o mais alinhado com o nosso valor maior, que é ser saudável de verdade. Como você se mantém informado sobre o mercado que atua? Concorrentes, clientes, parceiros? Viajo, visito clientes, provo, compro o produto da concorrência, né? Como, experimento, estudo, pesquiso na internet, vou a palestras. Então, não existe uma forma única, né, de se informar.
É o tempo inteiro, em várias pontas, a gente precisa saber o que está acontecendo no mercado. E não só no nosso mercado concorrente, né? Muitas vezes a gente se inspira em outros produtos. Como você compartilha as informações que tem com quem? Sim, compartilho bastante. Já foi a época de ter medo de compartilhar. Então, antigamente a gente tinha até medo de mandar um WhatsApp com a foto de um produto, né? Hoje a gente faz até live explicando o que tem na nossa receita. Gente, a tabela nutricional tá ali na caixa. Então, assim, não tem por que não esconder, não contar que o nosso produto não tem leite. Esse era o segredo antigamente. Hoje não é mais segredo, né? Então a gente compartilha essa informação, a gente conversa abertamente. Inclusive, olha, um dos nossos produtos mais famosos, que é o Salgado Fit, a minha mãe deu uma entrevista para um programa de TV aqui de Brasília ensinando a receita. Você consulta ou envolve seus colaboradores nas tomadas de decisão do seu negócio? Isso é algo que no momento a gente peca um pouco, né? A gente já teve um processo de integração maior, mas atualmente a gente está num momento que isso não existe muito e a gente sabe que a gente peca por isso, né? Mas assim, eu digo com a equipe toda, né? Existem algumas pessoas que participam desse compartilhamento de informações. A gente tem um grupo no WhatsApp, tem o gerente que faz essa comunicação com eles, mas eu, principalmente pelo fato de estar dedicada hoje a outros negócios, eu perdi um pouco esse contato com eles. Então hoje quem faz mais esse contato com eles é a minha mãe e o meu marido, né? E eles têm um perfil diferente, né? E hoje eu não tenho mais um RH dentro da minha empresa. Eu já tive um RH quando a empresa era maior, tinha uma pessoa responsável que fazia reuniões, fazia joguinhos e tal, né? Mas como a empresa diminuiu, a gente precisou cortar um pouco disso, né? E eu sinto que realmente isso faz bastante falta, que é algo que a gente precisa retomar, porque um colaborador que está por dentro de todos os fluxos da empresa, ele se sente muito mais pertencente, né? Mas a gente mantém alguns. Quando eu falo que a gente não tem, não é que a gente não tenha, é porque não está como eu gostaria, né? E eu sou bastante crítica, assim, não, isso tem que melhorar, tem que melhorar. Hoje basta a pessoa ter vontade de aprender. Antigamente eu queria contratar só salgadeiro. Eu ficava assim, ai meu Deus, vou contratar uma pessoa que não sabe, né? E agora? Não, eu quero uma pessoa que tenha experiência, que já tenha anos de salgadeiro, que já tenha anos como cozinheira. E não, porque quando a gente estabeleceu os processos, a gente descobriu que a pessoa precisava querer aprender, né? Então, e outra coisa, eu não fico mais na mão de ninguém, porque você imagina, né? A primeira receita que foi feita na Binutri, se o salgadeiro resolvia colocar 1 quilo de farinha a mais, ele colocava da cabeça dele, né? Hoje não. Hoje, se o estoque acusa que faltam 200 salgados integrais de carne, ele manda um comando para o estoque e o estoque desce exatamente o que é necessário para aquilo ser feito, né? Então, o colaborador, para ele trabalhar na empresa, e quando eu falo de salgadeiro, de cozinheiro, é porque a maior parte está no fluxo produtivo, né? A maior parte das pessoas que trabalham lá. Então, a pessoa precisa realmente ter sangue no olho, vontade de aprender, principalmente, e ser alinhada, entender qual é o propósito da empresa, né? Não, eu não vou pôr uma gota de óleo a mais nisso daqui, porque eu sei que uma pessoa diabética pode estar comendo isso, né? E esse tipo de informação a gente passa para eles, né? Tudo que a gente produz, a gente manda no fluxo interno de comunicação da empresa, né? Produz de conteúdo, né? Então, falar sobre sódio, sobre gordura, enfim, sobre novidades do mercado da alimentação. Então, eles realmente só precisam estar dispostos a aprender.
Quais benefícios são oferecidos aos seus colaboradores para que se sintam mais motivados? Esse é o ponto-chave. Esse é o ponto-chave. Hoje a gente tem o salário, mas a gente sabe que o salário não é o que prende uma pessoa. Tem o vale alimentação, que também é uma obrigação, né? E a gente tem um processo de pontuação na área de vendas e na área de produção. Então, se essas pessoas atingem determinados pontos, elas são bonificadas, né? Mas bonificadas financeiramente. O que eu acho é que está tudo muito ligado ao dinheiro, né? E eu sei que não funciona só ligado ao dinheiro. Então, hoje a gente está tentando repensar um processo de que as bonificações elas sejam em outro formato, ou de repente numa folga, ou de repente numa viagem, em algum outro tipo de premiação, ou no estudo, enfim, alguma outra coisa que não seja ligada ao dinheiro. O que pensa para o futuro do seu negócio? Eu imagino a Binutri chegando em outros lugares, né, do Brasil e sendo uma empresa mais humanizada, uma empresa que realmente não olhe só para fora, que olhe para dentro e que tenha... Por isso eu falo muito do Sabin, né? O Sabin é um case de sucesso muito focado nessa questão da valorização do colaborador, na valorização do cliente também. Então, eu acho que a gente tem que crescer nesse sentido, sempre da humanização, né? E de focar nessas habilidades humanas de quem trabalha também com a gente, né? Afinal de contas, a gente é muito carinhoso com eles o tempo inteiro, porque a gente entende que comida é um lance que tem amor, a gente tem baixa rotatividade, o que indica que por mais que a gente não tenha todos esses processos, né, de RH que são super importantes, eles ficam na empresa, né, mesmo tendo propostas de outros lugares. Então eu imagino a Binutri uma empresa com mais pernas e cada vez mais humanizada. Que mensagem gostaria de passar para as mulheres que estão iniciando o seu próprio negócio? Meninas, eu acho que elas precisam ter muita certeza, sabe? Da escolha delas, muita certeza, porque empreender não são flores. Não são flores. E acima de tudo, estarem ligadas aos processos e a um produto que elas realmente acreditem, para garantir a sustentabilidade do negócio, né? A sustentabilidade do negócio que eu digo não é nem financeiramente, é a sustentabilidade da pessoa dentro do negócio enquanto líder. Porque o processo de identificação com o produto, ele é muito importante para que você sempre esteja motivado dentro da empresa, fazendo a empresa crescer ou fazendo a empresa se manter daquele jeito que a pessoa imaginou. É isso? Vocês, como administradores, estão ótimos jornalistas.